Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Letras de Indaiá, que é um programa da Academia de Letras de Indaiatuba. Eu sou Rubens Pantano Filho, um dos acadêmicos da nossa instituição. Nosso programa de hoje, nossa gravação, é patrocinada pela Escola de Educação Infantil Aconchego. Então, deixo registrado aqui os meus agradecimentos, em nome da academia, a essa escola infantil da nossa cidade de Indaiatuba, Escola de Educação Infantil Aconchego. Estamos, mais uma vez, como temos feito nas últimas gravações, trazendo um dos acadêmicos da ALI, né? Academia de Letras de Indaiatuba, o acadêmico John Brodsky. Exatamente. John, por favor, a palavra é sua, se apresente primeiramente. Bom, vou me apresentar de forma bem sucinta, para não ficar extenso. Eu utilizo o pseudônimo John Brodsky há 20 anos. Comecei a carreira da escrita, a caminhada da escrita, Rubens, mais ou menos pelo ano de 2006, 2005, 2006, porém eu já pincelava lá pelos finais dos anos 90. Meu primeiro livro foi publicado em 2007, desde então nunca parei. Sempre procurei, nas altas madrugadas, à noite, ler, escrever, porque, Rubens, você bem sabe disso, com certeza você é um leitor voraz, e o nosso propósito aqui, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, que é promover, conscientizar a leitura. Mas a escrita, ela nasce naturalmente da leitura. É da leitura, não é, Rubens? Você vai lendo. Você tem repertório, né, para escrever. Exato. Os vocabulários vão fluindo naturalmente, vem a mente, do coração, da alma, da inspiração, das epifanias, né? Porque é bacana, os insights, inclusive, de grandes ideias, elas não surgem assim do nada. São acumulativos de leituras que você vai realizando. Então, sempre fui um voraz leitor, nunca com a intenção de ser um escritor. Isso nasceu naturalmente e assim fui publicando um livro por ano. Eu tinha minhas atividades, sempre trabalhei na área de educação, mas não vou nem me adentrar nessa questão agora. Mas o meu contrato com a editora era sempre lançar um livro por ano, então eu tinha esse compromisso e adorava, porque eu procurava estudar bastante, ler, porque para escrever, legal, é importante salientar isso. As pessoas têm uma mentalidade, uma imagem do escritor como se ele fosse, né, um detentor de uma áurea, mas o escritor nada mais é do que um leitor que procura... Do cotidiano, né? Da cidade, dos bairros. Quando a gente quer escrever um livro, né, porque a gente vai pesquisar, vamos pesquisar, estudar. Claro. Demonstra, na verdade, a nossa ignorância. Então, o ato de escrever o livro é um ato de busca pelo saber, busca pelo conhecimento que se traduz na escrita. E assim fui percorrendo esse caminho da escrita. Gostava sempre, me interessei, se eu falar muito aqui, você pode falar, eu falo demais, né? O biógrafo falando de coisas, de histórias aqui, não para. De palestras, eu adorava em escolas, como eu trabalhava na área da educação, sempre ia nas universidades, faculdades, e ministrava palestras cujo tema era a importância da leitura. Ou seja, a leitura é um dos maiores poderes de transformação de mentalidade. Então, John, vamos aproveitar esse gancho, né, que você já está falando da leitura, e podemos já engatar a seguinte pergunta. Certo. A importância da nossa academia, a primeira Academia de Letras de Indaiatuba. Quer dizer, que significado você acha que tem isso para você, para a comunidade, né? Professores, estudantes, e, enfim, para o público de modo geral, né? Rubens, permita-me uma definição. Eu estava refletindo sobre isso, a importância da academia. Eu tenho uma definição sobre isso, muito importante. Tá até aqui, eu até escrevi, eu trouxe uma colinha aqui, que eu acho que a academia é como um pulmão que oxigena o ar do conhecimento de qualquer cidade. É isso. Além dela promover o conhecimento, ser esse ar do conhecimento oxigenado, ela preserva, ela é uma guardiã da nossa cultura nacional. Então ela tem duas finalidades que eu percebo, que é da promoção, divulgação, dispersão, enfim, promover
ela promove e preserva a cultura, a nossa língua portuguesa. Ao meu ver, ela tem estas duas nobres finalidades: preservação e promoção da leitura, da cultura. Então, uma cidade que não tem uma academia de letras de fato, uma cidade não tem um pulmão, um ar que circula da cultura, do conhecimento. Eu penso nisso, né? É uma falta grande. John, vamos aprofundar um pouquinho as nossas relações com a academia. Sempre que um acadêmico ou uma acadêmica vem aqui no nosso programa, enfim, conversar um pouquinho, deixar algumas mensagens, obviamente a gente faz uma apresentação. Você ocupa a cadeira de número... A cadeira de número 15. Cujo patrono... Não vou dizer. Eu acredito que quem está assistindo aí pode adivinhar quem é o patrono. Não podia deixar de ser o Farias Brito, né? O maior... Eu falo com muito orgulho, até com muita empolgação, porque sem medo de errar, não é uma força de expressão, Rubens. O Farias Brito está entre os maiores filósofos do mundo, não só do Brasil, do mundo. Ele dialoga com Kant, com Hegel, com Schopenhauer, com Nietzsche, com os pós-modernos, com os gigantes. Nascido? Onde será? O Farias Brito é um cearense do interior do Ceará, na cidadezinha chamada São Benedito, que estive lá, Rubens, inúmeras vezes. Inclusive, as primeiras vezes que eu estive em São Benedito, jamais passou pela minha cabeça que eu iria escrever a biografia de uma estátua que estava ali na 25 de novembro, na minha frente. Quantas vezes contemplei essa estátua e até perguntava para alguns... Esse livro, né, que você apresentou, de sua autoria, não sei se você considera o seu principal escrito, pelo menos até hoje, né? O que te motivou a escrever a biografia de Farias Brito? Eu vou lhe dizer por que está relacionado a essa estátua, por incrível que pareça. Porque eu queria saber, eu sou muito curioso, aí eu vi que não estava bem legível, perguntando, descobri Farias Brito, uma estátua segurando um livro. E podia ser outra coisa. Quem é essa pessoa? Aí fui perguntar, fui pesquisar. Você não conhecia nada? Não conhecia. Isso foi em 2011, 2010, 2011. Descobri um site do Senado que tem as obras do Farias Brito, comprei, entrei lá no site, comprei, adquiri, comecei a ler. Eu falei assim, não, isso aqui não é de um brasileiro, não pode. Eu comecei a ler, eu fiquei impactado, assombrado, atordoado, perplexo com o que eu estava lendo. Do quilate, do tamanho, da envergadura, do conhecimento deste filósofo, que está no patamar dos grandes. Aí eu comecei a ler, além do conteúdo, a forma como ele domina a língua portuguesa, é impressionante, tem uma linguagem poética, hiperbólica, o jogo de semântica, quer dizer, não é aquele rigor acadêmico, cansativo, igual ler a Crítica da Razão Pura de Kant. Não, é algo assim que te encanta, como é que chama? Te arrebata. Aí eu li todos os livros dele disponíveis, eu falei, nossa, que maravilha, eu quero saber mais sobre ele. E aí nessa minha busca não existia mais informações sobre Farias Brito. Aí eu falei, poxa, mas eu queria saber mais sobre esse cearense do interior do Ceará, como que aconteceu, como é que ele lançou essas obras, quem é ele. Aí você vê, né, das leituras, das pesquisas surge... Não foi intencional, foi algo assim que eu li. Quantos anos você levou para escrever essa biografia? 10 anos. 10 anos. Comecei em 2000 pesquisando. Por conta de não haver uma biografia dele disponível no mercado, olha a pretensão, né? Eu pensei assim, serei eu, então, o encarregado dessa filosofia, dessa biografia. Então, eu comecei a pesquisar ali, devagarzinho, consegui, como eu te falei. Teve uma pessoa importante chamada, tem que dar o crédito, que é o Jonathan Serrano, que faleceu há um bom tempo, mas ele escreveu uma biografia caseira, em 1939, ainda com as pessoas vivas que conheciam Farias Brito. Olha só que legal. Ele esteve em Viçosa, ele percorreu os passos, né, de Farias Brito, foi em Belém, ele foi em Belém do Pará, onde ele deu aula, onde ele foi promotor, esteve em Viçosa. Eu também fiz essa mesma, eu procurei fazer nos pontos principais. Estive em Viçosa, onde ele foi promotor com 20 e poucos anos de idade, e o primeiro caso pesado, ferrenho dele foi nada mais, nada menos do que um dos mentores do Virgulino Lampião.
né, uma pessoa altamente periculosa, né? E ele ele conseguiu condenar esse criminoso, mas à custa de fugir da cidade. Depois ele teve que ir embora. Ele teve que ir para uma cidade do interior do Ceará na época, que ele conseguiu um trabalho e foi promotor Aquirás, lembrei agora. Formação dele na área do direito, né? Desculpa, me empolgo para falar, mas... Formação dele na área do direito. Sim. Parece que ele, não sei se chegou a transitar, assim, efetivamente em algum cargo político, mas foi candidato, se eu não me engano, a deputado federal, alguma coisa assim. Vamos lá, vou tentar aqui falar um pouquinho dele. Ele foi para Recife estudar na respeitada faculdade, né, de Recife, era uma das melhores da época, né? E ele se formou até com muitas honras. E ao terminar, ele foi ser promotor em Viçosa, como ele pegou esse primeiro caso. Após esse caso, esse período, e ele também gostava de dar aula, ele tinha esse lado pedagógico. Ele ministrava gratuito, né? Então estamos falando de um cearense mestiço do interior do Ceará, que nasceu em São Benedito, depois foi para Sobral, foi para Fortaleza, pobre, paupérrimo, uma pessoa não é de família... Ele não nasceu em berço esplêndido, mas apenas com um brado retumbante, que é da luta. Ele sofreu muito. Então, o pai dele, o Marcolino, e a mãe dele, Dona Eugênia, lutaram para poder se dedicar para esse menino se formar. Com 16 anos, ele já ensinava lógica, matemática, latim, francês. Inclusive, se eu não me engano, parece até que no curso de Direito, não me lembro exatamente da passagem, mas parece que ele... presta uns exames, acho que um ano além do que ele estava cursando, ele ganha um ano, né? Porque podia adiantar. Porque podia. Isso, podia. Ele tinha conhecimentos que lhe permitiam ir além, né? Exatamente. E ele teve colegas importantes lá também, né? E o Farias Brito, Raimundo Farias Brito, né? Típico nome nordestino, né? Ele nasceu na... São Benedito, e mais ou menos 1860 e pouco. Isso, 1862, final, 24 de julho. No quarto final, mais ou menos, ali do século XIX. E faleceu nas primeiras décadas, segunda década do século XX. 1917, né? Exato. Eu queria perguntar para você se ele, então, enquanto filósofo, né, brasileiro, se os seus escritos, as suas reflexões, seus pensamentos, a sua contribuição teve alguma influência ou várias influências dos, digamos, diríamos, os grandes filósofos, enfim, ou da antiguidade, ou mesmo antecessores dele ali mais próximos, né, os europeus e tal. Quais são aqueles que, digamos assim, foram referências para ele, vamos dizer assim? Bom, a referência principal, claro que foi o professor dele, Tobias Barreto, que é um gigante, é um filósofo sergipano, maravilhoso, tem um capítulo dedicado ao Tobias Barreto. A principal influência inicial dele foi esse professor e também a corrente positivista de Augusto Comte, que era muito forte aqui no Brasil na época. Junto com esta filosofia do Augusto Comte, o positivismo, tem o idealismo alemão de Kant, de Hegel, aí veio o Schopenhauer, o Nietzsche, o Spinoza, eu sei que é bem antes, mas influenciou ele também, né? O Henri Bergson. Por exemplo, esse francês, esse filósofo da evolução criadora, é o que, de fato, abriu a mente dele para escrever esse livro, A Finalidade do Mundo 1. Bom, esta gama de influências fez com que ele não tivesse uma cosmovisão, digamos assim, epistemológica terceirizada. Ele analisou, percebeu, procurou entender, criticou, mas não apenas criticou, ele resolveu criar a própria filosofia. Tanto é que você fala da proximidade dele com o positivismo e parece que depois ele se afasta, distancia. Se distancia contra o evolucionismo também, na época de Darwin e o Herbert, alguma coisa assim que eu não lembro o nome.
Então ele procurou, porque ele entendia que o mundo... Por que é finalidade? Por que o nome do livro é Finalidade do Mundo? Porque ele entendia que a existência não finaliza simplesmente na existência. Nada se acaba aqui. Nem tudo é factível. Ele acreditava na transcendência. Ou seja, a filosofia de Auguste Comte, Nietzsche, Spinoza, que seja, até do Kant de alguma forma, eram imanentes. Era uma filosofia apenas aqui mesmo, do mundo no mundo. Ele não aceitava essa filosofia que era predominante na época. Não, existe uma finalidade maior, existe um propósito, há uma transcendência, há o espírito que ele chamou, o Hegel chamava de grande Geist, né? Então, existe até um termo alemão chamado Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Ele não aceitou aquele Zeitgeist, aquele espírito do tempo. Então, ele enfrentando tudo e todos, porque o Tobias Barreto era um positivista ferrenho. Ele era, enfim, aderiu à ideologia alemã, ele tinha uma biblioteca, inclusive um jornal só de filósofos alemães, né? Então ele teve que enfrentar, praticamente foi uma voz solitária, contra toda uma corrente, até no Brasil, que predominava, porque o Brasil tem essa cultura, infelizmente, né? O complexo de vira-lata já existia desde aquela época, de importar filosofias. Farias Brito recusou-se a ser um mero replicador de filosofias. Então ele enfrentou tudo e todos, desenvolvendo os 8 livros que compõem, né, a primeira série, a obra dele, né, dividida em 2, a primeira e a segunda etapa, que, se possível, se tiver tempo, eu só queria ler para o ouvinte sentir o peso da leitura, da escrita do Farias Brito, porque é isso que me impactou. Não foi a vida dele, foi o que ele escreveu que me fez procurar saber quem é o Farias Brito, né? Então, ele precisava se sustentar, Rubens. Ele era pobre. Então, assim, o primeiro filho dele morreu, a primeira esposa dele faleceu também. Foi uma vida de sofrimento. Resumido, vou dar um resumo do resumo. A única saída para ele era um concurso. Um concurso que foi aberto no Colégio Dom Pedro, que era o melhor colégio do Rio de Janeiro. Ainda hoje ainda é uma referência, né? Aí ele inclusive, falou assim, o Pedro II faz parte, né, da nossa rede. Eu trabalho no Instituto Federal São Paulo e o Pedro II faz parte também você sabe que naquela época federal. Era o imperador que indicava os cargos. Sim. Ou então, tipo, um barão de Mauá, que eram os grandes, né, empresários da época, e ele tirou a família dele. Ele morava, nesta época, em Belém do Pará, foi para o Rio de Janeiro, passou em primeiro lugar. O que acontece? Todo mundo acreditou, nossa, ele, a família, agora, né, um pouco de sossego, porque era uma vida de sofrimento mesmo, assim. Ele corria atrás, dando aula, promotor, porque ele queria seguir a lei. Ele se frustrou muito em ser advogado. A gente sabe que a advocacia tá aí o Carlos Olímpio, o Zé Pires, são excelentes advogados, quando é comprometido, quando a advocacia é comprometida com a justiça. Então, tem uma frase linda de Farias Brito que ele fala, olha, descobri que a advocacia, aquilo pelo qual me formei, é a arte de infringir a lei por meio da lei. Ele falou assim, poxa vida, é praticar a ilegalidade na legalidade. Ele não aceitou isso, então ele deixou isso de lado, falou assim, eu vou dar aula. Porque ele tinha uma veia pedagógica, ele tinha esse dom. E aí ele vai para o Pedro II. Onde ele vai para o Pedro II. Rapidinho, essa história, eu tenho que deixar registrado, porque é linda essa história. Ele chega lá com toda a família, 15, 16 pessoas e muita gente. Ele passa com louvores. Tinha uma bancada de intelectuais pesados, tipo Silvio Romero, foi o primeiro, digamos assim, estudioso da literatura brasileira. Se pesquisar Silvio Romero no Google, é um dos maiores intelectuais, né? E ele estava na bancada. Então foi analisado. Ele passou. Porém, Barão de Mauá era amigo de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha também fez a prova. E por conta disso, Euclides da Cunha assumiu, por conta desse... Ele não chega, então, a atuar no Pedro II? Vamos lá, a frustração. De repente, cai o mundo na vida dele, né? Eu estou aqui, gastei, tipo assim, né? No contemporâneo, aluguei casa, todo mundo aqui, acabou, eu vou viver de quê? Aí ele ficou com a mão na cabeça, ali com a família, né? O pai doente, enfim, naquela época tinha muitas doenças. Euclides da Cunha, você sabe a história? Rapidinho, para quem não souber, ele morreu no chão, conseguiu assumir.
ele né, sofreu um problema, né, você sabe da história, e ele morreu e, aí o Farias Brito assumiu. Nada veio fácil, nunca veio fácil para esse homem. Eu me encantei quando eu descobri isso, e tem nas anotações dele, no diário, né, ele falando tudo isso, ele conversando com, inclusive o amigo dele, rapidinho, é o Clóvis Belivac. É o amigo dele de correspondência, esse gigante jurista, né? Ele falava, não sei o que acontece com a minha vida, nada dá certo, né? Rapaz, aí é isso. Mas aí, você falou que queria ler um trechinho aí do... Eu queria ler, por favor, eu não posso deixar assim, de deixar registrado. Eu trouxe muita coisa aqui, mas não vai dar tempo, vai ficar muito extenso o nosso... Aí nós teremos outra oportunidade. Mas eu preciso ler aqui, tá? Primeiro que ele foi um ferrenho abolicionista, tá? Eu quero só ler a parte que ele... Os Cantos da Liberdade. Ele lutou muito contra isso. Olha só que lindo. Cantos da Liberdade, eu vou ler aqui, ó. Ó dor grande e profunda, ó dor inconsolável. Existe no Brasil ainda escravidão? Interjeição. Aí ele fala assim, o nosso povo morre em lúgubre prisão. Lutemos, é preciso ao povo liberdade. O texto é maior, eu estou fazendo aqui um resuminho. E também, Rubens, só mais um, para você procurar um livro do Farias Brito e ler. Eu preciso ler isso aqui, que é maravilhoso, que eu já deixei aqui, vim preparado, sabe? Eu vim preparado, que ele fala assim, é tempo de gritar. Olha só um dos textos dele, maravilhoso. É tempo de gritar, de erguer a voz contra o caos. Basta, basta. Aí ele diz, esse o ideal, para ser compreendido e explicado, só pode ser a obra do Espírito. E assim, eu estou resumindo, né? O texto é muito mais profundo. Então, para quem está ouvindo aí, entender que é um filósofo, escritor, literário, magnífico, dominava como ninguém a língua portuguesa. Então você se encanta assim com... Eu fiz eu compilei as obras dele aqui ao final, os textos que eu achei mais pertinentes em títulos, né? Sobre a liberdade, né? Sobre democracia, sobre sabedoria, sobre o amor. Ele era poeta. E outra coisa também, o Farias Brito era um poeta. Só que ele era um poeta, ele se adiantou até no tempo, na Semana Pós-Moderna, né, que teve no Brasil, ele era um pós-modernista, um modernista, sem saber. Então as poesias dele são magníficas. Então ele é uma pessoa, como diz Nietzsche, né, póstuma. Ele era póstumo, ele era atemporal, fora do tempo dele, né, digamos assim. Ele era uma pessoa póstuma. Então, é isso que eu queria deixar aqui, um pouco sobre o Farias Brito. E é bem isso, Rubens. Legal. Me empolga um pouco aí. Bom, nós teremos outra oportunidade, John, para continuar essa nossa conversa, né? A gente está encerrando aqui a nossa gravação de hoje. Agradeço muito ao John e acho assim tão interessante, né? Você trazer essa visão desse grande filósofo brasileiro que muito provavelmente desconhecido. Dentre vários, tem vários desconhecidos. Porque, e como você falou um pouquinho na tua exposição, eu acho que no Brasil a gente tem um pouco isso que você bem falou, que é um termo que a gente usa, que é esse complexo de vira-lata, né? Quer dizer, nós temos grandes expoentes. Claro que o Brasil tem muitos problemas, não tem dúvida, que precisam ser corrigidos. Mas nós temos grandes expoentes, né? Na literatura, na ciência, né? Na medicina, enfim. E você está trazendo aqui um expoente aí na filosofia, né? Então, eu quero agradecer, John, pela sua presença aqui no nosso podcast, Letras de Indaiá. Vou novamente agradecer à Escola de Educação Infantil Aconchego por ter patrocinado esse nosso programa de hoje. E deixo a palavra, John, para você se despedir do nosso pessoal. Eu vou, nesta câmera aqui, eu vou mandar uma mensagem para esta câmera aqui. Peguei até minha colinha, porque eu acho que a mensagem, Rubens, essa mensagem é importante para todos nós. Eu vou até ler aqui, peço licença. A verdadeira revolução social não se realiza com armas em punho, por meio da violência, mas sim com o livro em punho, por meio do conhecimento. Acho que é essa a nossa missão. Tá bom. Muito obrigado, John. Então, para vocês, até mais. Até o próximo
podcast Letras de Indaiá.